Bem-vindos ao D-Debate. Hoje a gente vai mergulhar numa questão assim bem fundamental para a identidade e para o futuro da Europa, né? Uma questão que está no nosso material de análise. O ateísmo seria de fato a melhor opção para essa nova Europa? Exato. A discussão aqui é se esses princípios seculares, talvez até como você disse, ateístas, eles oferecem um caminho mais sólido, talvez, para a civilização europeia do que as raízes históricas dela, né? Especialmente as cristãs. Sim, e eu vou argumentar que o secularismo não é só parte da identidade europeia, mas é, na verdade, essencial para o futuro dela. E por isso seria, bem, preferível. Uhum. E do meu lado, eu vou argumentar que o ateísmo não é a melhor via, não. Vou tentar ressaltar as bases cristãs que eu vejo nos valores europeus e também os riscos, né? Os perigos que ideologias ateístas já mostraram historicamente, como o próprio material sugere. Bom, para mim, a ideia de civilização europeia moderna está muito amarrada ao secularismo. Aquilo que os franceses chamam de laïcité, né? A separação clara entre igreja e Estado, que foi inspirada em grande parte por pensadores europeus lá do Iluminismo. Eu realmente acredito que esses princípios são a condição essencial para a Europa prosperar, para continuar crescendo. E hoje eu vejo essa base ameaçada. Ameaçada por diferentes formas de teocracia que estão ressurgindo. O desafio islamista é bem evidente, com pressões sobre liberdade de expressão, a gente viu isso na Dinamarca, né? E exigências por leis separadas. Mas não é só isso não. A gente tem também o imperialismo russo ortodoxo ressurgindo e até mesmo tentativas de importar o criacionismo americano para minar o ensino de ciências aqui. A Europa precisa, na minha visão, reafirmar com força o secularismo. Olha, eu concordo que o fanatismo religioso é perigoso. Sem dúvida, qualquer tipo de extremismo, seja ele religioso ou secular, é preocupante. Mas, assim, eu acho fundamental a gente não confundir o abuso da religião com o uso dela. Sabe, seria um pouco como querer, sei lá, abolir a ciência só por causa da poluição que ela pode gerar. Como cristã, eu sinto vergonha, sim, quando atrocidades são cometidas em nome de Cristo, porque isso viola diretamente o que ele ensinou. Ele mesmo proibiu a violência para defender a sua mensagem, né? E estabeleceu aquela separação: dai a César o que é de César. A verdade não pode ser imposta à força. Eu acho que os chamados novos ateus, eles erram um pouco ao jogar fora o bebê junto com a água do banho, sabe? Confundindo a mensagem essencial do cristianismo com os erros históricos da cristandade. E não sou só eu que digo isso, não. O filósofo Jürgen Habermas, que se descreve como um ateu metodológico, ele afirma que a liberdade, a consciência, os direitos humanos, a própria democracia, que são pilares do Ocidente, tem suas raízes últimas no cristianismo. A gente continua bebendo dessa fonte, né? É irônico pensar que foram as universidades fundadas pelo cristianismo que educaram muitos desses críticos. Eles usufruem de uma liberdade cujas origens eles não reconhecem. E quando se fala em livrar o mundo da violência religiosa, eu sempre pergunto, e a violência cometida em nome do ateísmo? A gente pensa em Stalin, Pol Pot, Mao. O ateísmo era central no marxismo que guiava esses regimes. A história da Alemanha Oriental, por exemplo, onde jovens eram barrados da universidade se não jurassem lealdade ao Estado ateu. Isso é um alerta importante, né? Eu entendo essa distinção que você faz entre uso e abuso, claro. Mas eu insisto que o motor do progresso e da liberdade na Europa foi o iluminismo secular. Foram pensadores como Hume, Spinoza, Jefferson. A gente não pode simplesmente ignorar o histórico de intolerância da própria cristandade. Thomas Aikenhead, por exemplo, foi executado por blasfêmia aqui em Edimburgo, já no finalzinho do século XVII. Isso não faz tanto tempo assim se a gente pensar historicamente. Universidades como Oxford exigiam ordens sacras até
tempos relativamente recentes. E dizer que o cristianismo é a única base me parece que ignora outras influências importantes. O papel do Islã na preservação dos textos gregos, por exemplo, que depois foram redescobertos na Europa. Além disso, a própria natureza da religião me parece ter um quê de totalitário. Essa ideia de uma vigilância constante que punha até o crime de pensamento com castigo eterno. Isso só é totalitário para mim. Se regimes ateus, como o de Stalin, foram totalitários, talvez tenha sido em parte porque eles se aproveitaram de uma cultura de submissão que já existia, sabe? Uma cultura criada por séculos de poder religioso absoluto, como era o caso da ortodoxia russa, onde o zar era quase uma figura divina. Mas veja bem, mesmo reconhecendo que existem outras influências, foram os princípios que derivaram do cristianismo que forneceram a base real, a fundação para os valores que você mesmo preza, e com razão. A liberdade, os direitos humanos, a própria ideia de universidade. Como disse o Habermas, e até mesmo ateus como o John Gray admitem isso, os defensores do secularismo liberal hoje, eles usufruem de um capital moral e cultural que tem raízes cristãs muito profundas, mesmo que eles não admitam isso. A própria separação igreja-estado que você valoriza encontra eco nos ensinamentos de Cristo. Por outro lado, a história ela é teimosa em mostrar que regimes explicitamente ateístas, como os marxistas que eu mencionei, não por acaso, mas por causa de sua ideologia ateia, resultaram em opressão e violência em massa. O ateísmo como visão de mundo parece ter dificuldade em fornecer uma base filosófica que seja sólida para a própria dignidade e liberdade humanas que muitos dos seus defensores dizem prezar. Você aponta a execução do Aikenhead. Um caso terrível, sem dúvida nenhuma, mas isso foi há mais de 300 anos. Os gulags e os campos de extermínio são história do século XX, cometidos por regimes fundamentados no ateísmo militante. Não me parece uma comparação muito favorável ao ateísmo como garantia de liberdade, entende? Certo. Tocando agora no ponto da razão e da ciência. A religião frequentemente entra em conflito, com o conhecimento científico. O exemplo mais óbvio que eu já mencionei é essa pressão para ensinar criacionismo nas escolas europeias, disfarçado lá de design inteligente. É quase como querer ensinar astrologia na aula de astronomia. Sim, é verdade. Pioneiros da ciência como Newton eram religiosos, isso é fato. Mas eles também tinham crenças que hoje parecem, pura superstição. O Newton era obcecado por alquimia, pelo Templo de Salomão. Alfred Russel Wallace, que descobriu a seleção natural junto com Darwin, era espiritualista. A fé pessoal deles não valida a religião em si, nem prova que existe uma harmonia necessária com a ciência. Eu diria que a união mais pura, talvez, entre ciência e razão, venha com figuras como Einstein, que rejeitou um Deus pessoal, ficando mais perto do panteísmo de Spinoza, aquela ideia de que Deus e o universo são, no fundo, a mesma coisa. A ciência, ela se baseia em evidência, em teste. Ela não precisa de fé religiosa para funcionar. Eu discordo um pouco dessa ideia de conflito inerente. Para mim, a própria ciência depende de um ato de fé. A fé na inteligibilidade do universo. Por que o universo deveria ser compreensível pela nossa mente? O ateísmo, sinceramente, não me oferece uma boa razão para isso. Se nós somos apenas produto de processos materiais aleatórios, não guiados, por que a gente deveria confiar na nossa própria razão? Historicamente, foi a crença cristã num criador racional que deu o impulso para a ciência moderna florescer. Galileu, Kepler, Newton, eles esperavam encontrar leis na natureza porque acreditavam num legislador inteligente. Eles se viam como capazes de decifrar a obra de Deus. Então, para mim, não é uma questão de Deus ou ciência. Deus seria a explicação de por que a ciência é sequer possível. O próprio Newton, ao escrever sua obra monumental, Os Principia, ele não achava que a gravidade substituía Deus. Muito pelo contrário, ele esperava que as suas descobertas levassem as pessoas a acreditar em Deus.
A fé cega é uma coisa, claro, mas a fé na racionalidade do universo, ancorada na crença num criador racional, essa fé foi sim o berço da ciência moderna. E quanto a uma moralidade? Eu vejo problemas sérios em conceitos religiosos que são fundamentais. Por exemplo, a ideia de redenção vicária, sabe? O bode expiatório onde Jesus assume os pecados dos outros. Isso me parece francamente imoral. Nega a responsabilidade individual, meus erros são meus, né? Ninguém pode simplesmente tirá-los de mim. E a ameaça de castigo eterno para quem não aceita essa oferta. Isso é cruel, é coerção pura. Além do mais, a moralidade religiosa me parece um caos. Qual inferno é o certo? O cristão? O muçulmano? O hindu? Eles são mutuamente exclusivos. Eu sempre lanço um desafio, sabe? Me diga uma única ação moral, uma única declaração ética que um crente possa fazer e um não crente seja incapaz de fazer ou dizer. Até hoje, ninguém me respondeu satisfatoriamente. Por outro lado, é muito fácil listar atos horríveis, perversos cometidos por causa da fé. A história está cheia deles, infelizmente. Certo, mas o ateísmo, por sua vez, tem dificuldade em explicar a própria existência da moralidade. Especialmente esse sentimento que a gente tem de que certas coisas são absolutamente erradas. Porque todos nós, em qualquer cultura, sentimos que torturar uma criança é algo abominável. Se somos apenas, como diz o Richard Dawkins, produto de um universo com indiferença cega e impiedosa, sem bem ou mal, só DNA buscando se replicar, de onde vem essa convicção moral tão forte? O ateísmo, se levado às últimas consequências, parece dissolver a própria moralidade. E tem outra questão importante. Ele não oferece nenhuma esperança de justiça final. Um ditador que matou milhões, como Hitler, simplesmente escapa de tudo com a morte. Onde fica a justiça para as vítimas? Isso me parece moralmente inaceitável. A ideia cristã de um julgamento final garante que, no fim, a justiça prevalecerá e todos nós prestaremos contas. Solo de achar que não haverá consequências para os nossos atos maus. O cristianismo, por outro lado, ele sustenta valores universais que parecem inscritos na nossa consciência. E, é preciso dizer, levado à sua lógica extrema, o ateísmo pode sim levar à desvalorização da vida humana, como a gente vê em alguns filósofos como Peter Singer, que chega a comparar o valor de um recém-nascido ao de um porco. Isso é perigoso. Bom, para resumir então a minha posição. A força da Europa, para mim, está na sua herança secular, que veio lá do iluminismo. As ameaças atuais, sejam elas teocracias externas ou essas concessões internas que a gente vê, exigem uma defesa firme, sabe? Desses princípios seculares. As afirmações religiosas, por natureza, não têm como ser verificadas e, como eu argumentei, elas promovem ideias que são moralmente duvidosas, como essa da redenção pelos pecados alheios e o tal do crime de pensamento, tudo sob a ameaça do inferno. Uma sociedade ética, na minha visão, se baseia na responsabilidade humana, na razão, na empatia, não em mandamentos divinos ou medo. E o concluo reforçando que o ateísmo, especialmente esse chamado novo ateísmo, ele falha em dar uma base sólida para a razão, para a ciência, para a moralidade ou para a justiça. Ele tenta manter os valores liberdade e dignidade humana, que são, na verdade, uma herança da tradição judaico-cristã, mas rejeitando a própria raiz que o sustentou. A história nos mostra, repetidamente, que regimes baseados no ateísmo militante levaram à opressão. O cristianismo, apesar dos erros terríveis cometidos em seu nome por aqueles que desobedeceram seus preceitos, forneceu, sim, as fundações reais para as liberdades e os valores europeus. A fé genuína, ela valoriza a dignidade humana e a não violência. O novo ateísmo, por outro lado, me parece oferecer uma visão de mundo que, no fim das contas, é intolerante e, de certa forma, sem esperança, bem diferente da visão cristã de justiça final e de valor humano inerente. Fica claro, né, que temos aqui um desacordo bem fundamental sobre as fontes dos nossos valores, o papel da fé versus o da razão e como a gente deve interpretar a história para guiar o futuro da Europa. Sem dúvida nenhuma, é um tema complexo, né? E essa complexidade toda convida
a uma reflexão mais profunda sobre o material que a gente analisou aqui. Esperamos que essa troca de perspectivas, essa discussão, ajude quem nos ouve a formar suas próprias conclusões.